Todo bloqueio, ele precisa ser removido da nossa vida. Todo cristão já sentiu em algum momento da sua jornada algum nível de oposição, de impedimentos, de bloqueios espirituais. Até mesmo na nossa busca, muitas vezes nós vamos buscar ao Senhor, nos propomos no nosso coração a orar mais, e aí de repente a gente sente aquele nível de resistência, parece que o céu está fechado, parece que as palavras não fluem, elas não saem, você sente aquele peso na atmosfera. O que está acontecendo? Está acontecendo ali uma oposição espiritual. Pastora, eu trabalho, né? Mas parece que eu não consigo evoluir, parece que quanto mais eu busco, nada está acontecendo, na minha vida financeira as coisas não fluem, não acontecem. O que está acontecendo? Claro, existe uma oposição, existe um bloqueio. Tudo bem, nós entendemos que o bloqueio ele é real, nós entendemos que o bloqueio ele existe, nós entendemos como cristão que nós temos um inimigo, que ele é opositor, que ele vai tentar se opor, impedir, bloquear o fluir de Deus, a glória de Deus nas nossas vidas. Mas a pergunta que se faz necessária é: como combater contra essas forças espirituais das trevas? Como impedir o avanço do inimigo na nossa vida? Amém? Como combater, como obter vitória contra essas forças opositoras. Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Eu quero te dar chaves espirituais, te ensinar como combater o bom combate, como obter vitória contra as forças espirituais da maldade. Se você está chegando aqui agora, seja mais que bem-vindo. Você acabou de chegar na hora do valente. Se você não me conhece, eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora, libertadora, e a minha missão é essa: ajudar o corpo de Cristo a entrar em uma rota de restauração, de libertação espiritual, a fim de que possam viver a vida plena prometida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, por isso eu estou aqui de segunda a sexta ao meio-dia, na hora do valente, para cumprir a minha missão e o meu chamado de ser um canal de bênção para você. Então, hoje tem um conteúdo relevante para a sua vida, porque você vai aprender a reagir a isso. Muitas das vezes nós não vencemos essas oposições porque nós não sabemos como reagir, a gente não consegue identificar, a gente muitas das vezes se torna passivo a tudo que está acontecendo na esfera espiritual. E quando você é passivo, é claro, o inimigo ele triunfa e você acaba estão dentro de um ciclo, né? Repetitivo de fracassos, de falências, né? De retrocessos, que isso vai te frustrando, vai te entristecendo, vai te desencorajando. E quantas pessoas não acreditam mais nas promessas, no chamado de Deus? Por quê? Porque existe uma oposição e elas não sabem como remover essas oposições espirituais, tá bom? Então fica comigo até o final, eu vou estar orando por você, tá bom? E se você já vivenciou isso na sua vida, coloque aí no chat, eu quero conhecer você, amém? Você passou por isso? Você teve dificuldade em algum momento para que você pudesse se posicionar em Cristo Jesus, por mais que você soubesse que esse seria o lugar que Deus queria que você estivesse? Você já foi orar e você de repente sentiu o céu fechado, um peso espiritual, as palavras não fluíam, não saíam? Coloca aqui. Você tem se esforçado e se aplicado em alguma área da sua vida, mas você sente que existe uma resistência, você não consegue alcançar aquilo que está projetado no seu coração, aquilo que você deseja, aquilo que você se esforça para tal, ou até mesmo as promessas que Deus tem para você, parece que elas estão tardias, a sensação que você tem é essa. Então, coloque aí no chat, eu quero conhecer você, amém? Eu quero ajudar a você, tá bom? Para que o nome do Senhor ele seja glorificado nessa tarde, amém? E se você está aqui e esse conteúdo é relevante para você, você que já me acompanha aqui na Hora do Valente, amém? Vamos tornar junto comigo esse conteúdo mais relevante, gente? Vamos! Em nome de Jesus, amém? Como que você pode fazer isso? Você pode me ajudar, primeiro, compartilhando esse conteúdo com pelo menos 5 pessoas.
para que essas pessoas possam ser alcançadas também pela graça de Deus. Então clica aí nessa setinha, compartilha aí, pelo menos com 5 pessoas agora, nesse momento, amém, esse conteúdo, para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas e abençoadas, e você venha cumprir essa missão junto comigo, amém. O galardão dessa obra também vai recair sobre a sua vida. Você também pode tornar esse conteúdo mais relevante quando você deixa o seu like. Então bote aí vários corações, comece a dar muitos corações aí, porque dessa forma tanto o Instagram como o YouTube eles vão entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e eles vão distribuir e mais pessoas serão alcançadas. Então, muito obrigada. Receba a graça de Deus, a bondade de Deus sobre a sua vida. Você que está aí, né, cooperando com o reino de Deus, eu declaro as bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Tá bom? Então vamos lá, gente. Todo cristão, ele está inserido em um campo de batalha. Todo cristão, gostando ou não, ele está dentro de uma batalha espiritual. Você pode não entender sobre essa batalha, mas ela é real. Você pode até não gostar, pastor, eu não gosto muito desse negócio de batalha espiritual, mas ela é real. Então, nós precisamos entender que essa é uma realidade. A palavra de Deus vai dizer lá em Oséias, meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Então, muitos cristãos estão desqualificados, despreparados, porque eles desconhecem. Eles não sabem reconhecer quando eles estão no campo de batalha e quando eles muitas vezes têm uma percepção de que eles estão enfrentando uma guerra espiritual, a qual o inimigo está agindo ali na vida deles, eles não sabem como reagir a isso. Então nós precisamos mudar esse jogo. Porque a palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você está passivo, se você está ignorante acerca de uma realidade que está acontecendo, você não consegue reagir a ela, você não consegue sair dela. E é isso que o inimigo quer mesmo. Por isso tantos conflitos, por isso que tantas oposições, por isso que tantos sofismas. O inimigo não quer que você entenda sobre essa realidade espiritual. Então, cada dia nós estamos sobre um terrível ataque das trevas. Todos os dias, quando nós acordamos, existem forças espirituais da maldade que vão tentar obter vitória, que vão tentar prevalecer, que vão tentar ganhar território. E nós precisamos identificar essas forças e a gente precisa contra-atacar. A gente precisa ser ativos espiritualmente, agressivos espiritualmente. Amém? A gente não pode vencer uma batalha se a gente não sabe que ela existe. A gente não pode derrotar o inimigo se a gente não sabe que ele está nos atacando. Então, a palavra de Deus, ela nos ordena que nós venhamos combater o bom combate. É uma ordem, é uma voz de comando, porque sim, nós temos um adversário que ele é real, que está ao nosso derredor, buscando oportunidade para nos estragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 vai dizer: estejam alertas e vigiem, porque o inimigo de vocês está andando ao derredor como um leão, buscando, procurando a quem ele possa devorar. Então, queridos, se nós estamos sofrendo perdas hoje, se a nossa vida está paralisada, se nós estamos sendo saqueados, que nós estamos sendo roubados, é por quê? Porque nós não estamos combatendo o bom combate. Eu sempre costumo dizer que não é o inferno que avança, mas é a igreja que retrocede. Somos nós que retrocedemos, somos nós que ficamos passivos. Então nós precisamos reagir, amém? Precisamos olhar as coisas com uma perspectiva espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas é contra principados e potestades. O que está acontecendo hoje? Tem alguém se levantando contra você? Isso é espiritual. O que está acontecendo hoje? Vem uma enfermidade sobre a sua vida? Isso pode ser de cunho espiritual. O que está acontecendo? As portas se fecharam? É uma realidade espiritual. Então a gente tem um peso espiritual
espiritual, você não está conseguindo fluir em Deus, você não está conseguindo ouvir a voz de Deus, você não está conseguindo buscar ao Senhor. Isso é uma perseguição espiritual. Pastora, na minha vida nada vai para frente, nada flui. Eu estou vivendo mesmos ciclos e padrões de fracasso dos meus antepassados. Meu Deus, isso é uma realidade espiritual que precisa ser combatida. Isaías capítulo 13, versículo 3 e 4 vai dizer: eu dei ordem. Quem deu ordem? O Senhor dos exércitos, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele dá ordem. Ordem para quê? Para quem? Ele dá ordem aos seus valentes. Para quê? Para que se posicionem no campo de batalha. Ou narabacai ou enarai. Tem valente de Deus aqui, sabe? Por que eu venho para cá todo dia, meio-dia? Para suscitar os valentes, para levantar um exército. Shekatarabaiou enalabachou enarai. Então nós precisamos estar entronizados com os céus, entendendo a realidade que está acontecendo no mundo espiritual. O Senhor, ele diz: eu dei ordem aos meus santificados, também chamei os meus valentes para executar a minha ira, os quais exultam na minha majestade. Já se ouve a voz do ruído sobre os montes como de muito povo, oh, narabachou enarai, a voz do rebuliço dos reinos e de nações congregados. O Senhor dos exércitos passa em revista e o Senhor passa em revista o exército de guerra. O Senhor passa em vistoria, examinando e olhando os guerreiros, os valentes que estão preparados, estão prontos para a guerra. Oh, narabachou e narabanalabachou e narabanai. Ele te chama para a guerra, ele te chama para a batalha, ele te chama para o triunfo, ele te chama para a vitória. A palavra de Deus diz que nós caminharíamos de fé em fé e de glória em glória. Ele diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Oh, narabachou. A palavra de Deus me respalda e me garante. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele é o general de guerra, ele vai à minha frente. Oh, narabachou. Não existe guerra, oposição, não existe inimigo que o Senhor, ele não venha deter. Então nós precisamos saber fazer o quê? Estar debaixo da mão potente do Senhor. Nós precisamos identificar, não ignorar a luta que nós estamos travando. A luta é contra a carne. Você está lutando o quê? São tentações e tentações. O que está acontecendo? Identifique como que o reino das trevas está agindo. O que está acontecendo? Teu filho está nas drogas, o teu marido foi embora de casa, está com a amante, a vida financeira está travada. Então você vai fazer o quê? Você vai ficar passiva a tudo isso? Não. O Senhor, ele suscita os valentes, ele desperta os valentes para entrar no campo de batalha. Satanás é um derrotado, ele está caído. Oh, narabaquei ou enalabachou. Os seus dias estão contados e o Senhor dos exércitos é o Deus Todo-Poderoso que vai à nossa frente no campo de batalha. Agora, quando nós não sabemos quem nós somos e quando a gente ignora essas coisas, quando a gente não está percebido pela realidade espiritual que está à nossa frente, nós vamos o que? Ficar como? Cativos. Nós vamos ser prisioneiros. É isso que o inimigo quer, que você acredite que você não pode com ele. Mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E muitas das vezes nós, por não conhecermos a realidade da guerra, a gente erra o alvo, né? A gente descarta as armas, a gente mira na pessoa errada, a gente começa a guerrear na força do nosso braço, a gente começa a brigar com o ministério, com o marido, com o filho. Oh, meu Deus, e as trevas só vão avançando. O que são, gente? Forças espirituais. Forças espirituais
é uma atuação de hostes espirituais da maldade, é uma atuação do inferno, de Satanás e dos seus demônios. Efésios 6,12, pois a nossa luta não é contra seres humanos, é contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A palavra hoste significa tropas, ou seja, é a força armada do exército de Satanás. Forças espirituais é uma organização das trevas, uma milícia maligna que tem um poder de atuação em nossas vidas. Sim, o inimigo, ele atua e ele está atuando nesse momento, tentando atuar, manipular, roubar, destruir alguma área da sua vida. Essas forças, elas são invisíveis, mas elas podem ser percebidas, elas podem ser manifestas, né? Nós vamos muitas vezes ver, e o problema é que quando a gente tem uma visão espiritual fechada, quando nós nos tornamos religiosos, né? E a gente não consegue perceber aquilo que está acontecendo na esfera espiritual, a gente vai acabar tratando as coisas que estão acontecendo na vida espiritual como um padrão normal, como coisas normais, e a gente acaba aceitando. Sabe aquela pessoa que tem aquela dorzinha na coluna e que nunca vai no médico, porque ela se acostumou com aquela dor e ela vai acabando vivenciando com aquela dor? Assim somos nós, né? A gente muitas vezes, por que o inimigo ele vai ganhando espaço? Porque a gente não reage, porque a gente não assume nossa posição na linha de frente de combate, e o inimigo vai o quê? Ganhando território. Essas forças, elas se manifestam no território, no nosso território, na nossa casa, na nossa família, no nosso corpo, nas nossas emoções. Elas podem se manifestar até mesmo nos nossos animaizinhos. Então, são manifestações que podem ser sutis, podem ser atraentes e podem ser devastadoras. Então, como que vem? As manifestações sutis, eu costumo dizer que são as mais perigosas. Porque quando o inimigo ele vem de forma sutil, muitas das vezes as pessoas não conseguem perceber. A palavra de Deus diz que ele vem com um sapatinho de lã para enganar até mesmo os escolhidos de Deus. Então ele vem, aí por exemplo, você começa a sentir uma insônia, começa a ter um probleminha familiar, uma desavença no lar, uma briga, e você pensa que é uma incompatibilidade uma incompatibilidade de pensamentos, né? De personalidades, e você lida como se fosse uma coisa comum, e não é. Não é. Aquele filho começa a ficar rebelde e o inimigo vem sutilmente. Você acha que é uma fase, porque tá entrando na aborrecência e tu ainda dá o respaldo para Satanás agir. Então, o inimigo ele vem sorrateiramente. Ele vai se introduzindo de uma forma muito sutil, através de uma sedução, de uma atração, né? Aí você tá na internet, aí entra lá alguém com uma conversa fiada mole, você acha que é bonzinho, e o diabo vai ali te cercando, ele vai agindo. Gente, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Ele é astuto. E aí ele vem também muitas vezes de forma muito devastadora. E é exatamente nesse momento que normalmente a gente pede ajuda. Geralmente quando alguém fala, pastora, me ajuda, eu tô passando por problemas, por batalhas espirituais, é porque ela já entrou nesse estágio de devastação. O marido já foi embora de casa, a mulher já também saiu de casa, a empresa quebrou, já tá numa depressão, ou então já tá num processo de possessão. Enfim, o negócio já ficou grave, agravante, né? Então a gente precisa perceber o inimigo adentrando nos momentos mais sutis. A gente não pode permitir que ele vá ganhando território. Ele vai entrando sorrateiramente. Para quê? Para que ele vá ganhando o quê? Território. E quanto mais ele entra, quanto mais ele se introduz, ele vai ganhando espaço
espaço. E aí, quando ele se manifesta, o diabo é covarde. Aí ele entrou, por exemplo, ele conseguiu sorrateiramente entrar na vida do seu filho, porque você não vigiou com as mais conversações e as mais companhias do seu filho. Ele entrou sorrateiramente na vida do seu cônjuge, porque você não vigiou na sua relação, você deu brecha, né? Falou aquilo que não devia falar, se comportou da maneira que não deveria se comportar, deu direito legal e base legal para o inimigo. Ele entrou nas suas finanças sorrateiramente, porque você deu brecha, não entregou o dízimo, né? Flui debaixo de um espírito de ganância, não oferta. Então ele foi entrando, e aí quando ele consegue se introduzir em várias áreas, de repente ele vem e traz, e ele começa a golpear. E aí quando você vê aquela avalanche de coisas acontecendo, que muitas das vezes a gente não sabe depois como lidar. Pastora, minha vida tá desolada, né? Mas não, o inimigo, ele entrou sorrateiramente. Ele foi entrando sem você perceber. É igual enfermidade, gente. A enfermidade, por exemplo, você tá lá com uma dorzinha, e aí você faz vista grossa, você não tá nem aí, você não foi no médico, você não fez um exame. Então o que vai acontecer? Danos maiores vão acontecer na sua saúde. Agora, quando você descobre precocemente, né, e você começa a fazer um tratamento, as chances de você se recuperar são muito maiores. Você tá entendendo? Existem pessoas que elas só vão se atentar de que existe alguma coisa no mundo espiritual acontecendo quando a coisa já, meu Deus, já chegou num nível de destruição terrível. E aí, gente, Deus pode rever, Deus pode reconstruir, sim, mas o trabalho é muito maior. Então a gente precisa perceber agora, amém? Vigiar a nossa vinha, olhar lá para as ervas daninhas que estão nascendo, né? Os lobozinhos que estão querendo entrar para destruir a vinha, amém? Então como que a gente pode sentir, né? Quais são as manifestações mais comuns de quando nós estamos sofrendo esses ataques espirituais? Gente, um nível de tentação, né? Acirrado, né? Todos nós cristãos somos tentados. Jesus foi tentado, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, mas ele prevaleceu. Mas sabe aquele nível de tentação que é persistente, que continua? Isso é um ataque satânico, né? Pessoas aprisionadas, né, em vícios, doenças crônicas, insônia, né, sonolência incomum. Você descansa, mas continua cansado, apático, não tem força para fazer nada, não tem força para buscar a Deus, para orar, para buscar ao Senhor da maneira que você deveria buscar, amém? Problemas comportamentais, né? Brigas constantes no lar, desavença, né? Transtornos mentais, doenças psicossomáticas, como depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, tá bom? Falta de paz constante, a pessoa só vive turbada, coração apertado, angustiado, crianças que só vivem enfermas, agitadas, sem o diagnóstico médico, não consegue dormir, só vive com medo, né? Você vê lá percepção de objetos na sua casa, pessoas te chamando pelo nome, você vai, oi, você atende, quando vai ver não tem ninguém, né? Presença de odores inexplicáveis, de repente você tá sentindo cheiro de podridão, cheiro de cigarro, cheiro de cachaça, cheiro de defumador, né? Sons de visões aterrorizantes durante a noite, fecha os olhos, começa a vir imagens de monstros, né? De seres, né? De demônios, sequências de perdas, de derrotas, de acidentes, de enfermidades, de mortes prematuras, de fracassos na vida, gente. Então, se isso está acontecendo, o que nós precisamos entender? Que nós estamos lidando com as forças espirituais das trevas. A palavra de Deus diz, gente, o Satanás é tão cruel, que ele distorce, sabe, a verdade. A pessoa começa, muitas vezes, a acreditar que ela está sofrendo isso. Por quê? Porque ela está fazendo a obra de Deus, porque é a vontade de Deus. Eu tô no hospital, eu vivo no hospital, eu vivo doente. Deve ser a vontade de Deus, Deus está me tratando. Toda hora eu perco o emprego. Deve ser a vontade de Deus.
A minha vida está toda destruída, deve ser a vontade de Deus. Não, querido, você não conhece Deus. Você não conhece a palavra de Deus. Você não conhece os atributos do teu Deus. Você não conhece a essência de Deus. A palavra de Deus diz que assim como os céus são mais altos que a terra, são os pensamentos que Deus tem para nós. São pensamentos de paz para nos dar o fim que Ele mesmo projetou. E Deus não projetou isso para você. Isso é o quê? Por que nós estamos vivendo? Nós estamos sobre ataque maligno. Nós estamos sobre guerra espiritual, nós estamos sobre uma influência demoníaca, nós estamos vivendo uma perseguição espiritual e nós precisamos o quê? Combater o bom combate. Nerekei ou enarabachou enaramanai, você pode entender isso? Então a gente se esconde atrás da religião. Ah, pastora, quantas vezes eu já ouvi? Pastora, eu tô passando por isso porque eu agora sou líder de célula, ou então eu sou dirigente do ciclo de oração, porque eu tô fazendo a vontade de Deus e aí isso aconteceu na minha vida. Não, isso é mentira do diabo, porque a vontade de Deus é que você prevaleça. Agora sim, nós demos base legal, o inimigo entrou e ali ele tá agindo. Então, a palavra de Deus diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Aí o Senhor vai nos ajudar agora dentro desse processo. O Senhor vai nos ajudar agora dentro dessa dificuldade que você está enfrentando. Mas a dificuldade não foi Deus que promoveu. Deus não promove o mal. Deus não promove a tentação. Ninguém que é tentado pode dizer que eu estou sendo tentado pelo Senhor. Isso é antibíblico, isso é heresia. Você é tentado pela própria concupiscência da sua carne. Então é o inimigo que está agindo, é a nossa carne que está fragilizada e nós precisamos o quê? Identificar e guerrear contra essas forças opositoras. 2 Coríntios capítulo 11 versículo 14, isto não é de admirar, pois o próprio Satanás, ele se disfarça de anjo de luz. Então é isso que o inimigo faz, ele se disfarça, ele se camufla e nós estamos aí muitas vezes inerte, achando que é tudo na esfera natural, sem reagir. Escute, o mundo espiritual, ele vai agir de acordo com o seu posicionamento. Amém? Se você estiver inerte, você não vai ver as coisas acontecerem. Você precisa se levantar na força do Senhor. Então, como operar? Como reagir a essa oposição? Primeiro, a gente precisa descortinar as trevas, conhecer sobre o mundo espiritual. A gente precisa entender como que essas forças espirituais da maldade, elas estão operando. Amém? O mundo terreno, ele é um mundo natural, mas existe também o mundo espiritual. Então, no mundo terreno, no mundo natural, a gente consegue ver, a gente consegue apalpar, a gente consegue realizar. Agora, no mundo espiritual, ele é um mundo invisível, que nós vamos conseguir ver o como, de qual forma? Através dos dons espirituais, discernindo o mundo espiritual, através do discernimento do espírito, através de uma visão espiritual, através de uma sensibilidade espiritual, que muitas das vezes não foi desenvolvida na vida do cristão, que ignora a sua espiritualidade, ignora o fato de que precisam desenvolver a sua espiritualidade. Amém? A gente começa a acreditar que tudo nós podemos fazer na força do intelecto, na força do pensamento. Não, gente. Amém? Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que acontece hoje na esfera natural, ela é um reflexo, é um desdobramento daquilo que está acontecendo na espiritual. Então, se tem alguma coisa acontecendo de errado, nós precisamos olhar para a nossa espiritualidade, a gente precisa ver no mundo espiritual aquilo que está acontecendo. Amém? A resposta não está no tangível, a resposta não está naquilo que você vê, naquilo que você toca, mas a resposta está no invisível. Amém? Então é isso, nós precisamos olhar, nós precisamos entender como que o inimigo ele está agindo, para que a gente possa combater espiritualmente. Nosso combate é invisível. Os nossos inimigos, eles são invisíveis. As nossas armas, elas são invisíveis.
não é na força do seu braço, não é no seu intelecto, não é não é no seu entendimento, mas é na força do Senhor. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 5. Pois embora vivamos como homem, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas a quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Nós destruímos os argumentos e todas as pretensões que se levantam contra o conhecimento de Deus. Nós levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Amém? Então, as armas da nossa milícia são poderosas. O inimigo, ele age de formas diferentes, mas o objetivo é sempre que é roubar você. Amém? Quer destruir você. Ele quer te roubar do relacionamento com Deus. Ele quer te roubar do relacionamento com a sua família. Ele quer te roubar da promessa. Ele quer te roubar da missão. Ele quer te roubar do propósito divino, né? Essa é a missão de Satanás. João 10:10, o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Mas vamos lá, Jesus Cristo, ele veio para nos trazer vida e vida plena. Ou seja, o Senhor, ele diz: olha, eu quero que você tenha uma aliança eterna comigo, que você viva uma eternidade, mas eu quero também que o meu nome seja glorificado na sua vida. Eu quero que você viva a plenitude, eu quero que você viva uma vida plena. Essa é a vontade de Deus. Agora, o exército infernal, ele deseja o quê? Destruir essa plenitude. Ele quer que você tenha uma vida de fracasso, de ruína, de tristeza. Por quê? Porque dessa forma, o nome do Senhor não pode ser glorificado. Mas através da sua vida, quando você se posiciona, amém? Quando você rompe com esses impérios, com esses domínios, com essas regências, então o que vai acontecer? O nome do Senhor, ele é glorificado na sua vida. Então Satanás, ele é real, o mundo espiritual é real, existe a sua hierarquia, né? Satanás, ele está no controle, no topo, né? Coordenando todos os principados e potestades que estão regendo sobre os governos, sobre as nações, né? Sobre as localidades, sobre as regiões. Eles são astutos, eles têm artimanhas, eles programam artimanhas, ciladas para subjugar as nações, para que ele possa operar o seu poder, né? Ele atua através dos chefes de linha, né? Que são demônios que estão controlando as falsas religiões, levando muitas pessoas a engodo, a heresia. Quantas pessoas estão sendo engodadas hoje dentro da igreja, né? Acessando heresias, acessando doutrinas dos demônios, né? Quantos cristãos indo participar, gente, poder no sangue do Cordeiro, meu Deus, participando de constelação familiar, né? Participando de sessões de hipnose, participando de acupuntura, né? E tantas outras doutrinas que vêm de conceitos humanistas, hinduístas, filosóficos, né? Que vêm de culturas pagãs, né? E vai se deixando adentrar, e as pessoas vão vendo e vão adotando isso como um padrão normal. Quem está agindo por isso? Quem está agindo por trás disso são as chefes de linha, são os demônios que estão agindo, trazendo falsas religiões, trazendo engodos, trazendo falsas doutrinas, né? Trazendo enganos, tá bom? Então, existe também o chefe das legiões, que estão ali controlando, né? Muitas vezes a vida de pessoas, controlando territórios, né? E que são controlados pelo chefe de linha. Então existe uma hierarquia, tá bom? E depois tem os demônios, que têm a função básica de incorporar no homem e destruir áreas específicas da sua vida. Então, esses demônios, eles têm um único propósito: destruir. Os demônios, eles vêm para poder trazer um nível de destruição, aniquilação. Então nós precisamos, querido, combater o bom combate.
Amém? Fazer como o apóstolo Paulo em 2 Timóteo 4:7, ele diz, olha, eu combati um combate, eu acabei a minha carreira, eu encerrei a carreira e eu guardei a minha fé. Então nós precisamos vencer esse primeiro nível de batalha espiritual. Quando a gente fala de batalha espiritual, existem 3 níveis de batalha espiritual: o nível solo, o nível oculto e o nível estratégico. No nível solo, a gente opera combatendo contra esses demônios, amém? A gente usa a autoridade espiritual que Deus nos deu para a gente expulsar esses demônios, a gente se levanta, amém? A gente faz isso através de um processo de libertação espiritual. Então, é somente através depois que a gente consegue prevalecer no primeiro nível, né, que é o nível solo, que a gente consegue entrar em outros níveis de batalha espiritual, como o oculto, que é combater contra as práticas ocultistas, os poderes das trevas, né? O terceiro nível estratégico é vencer, né, espíritos territoriais que estão agindo numa cidade, numa igreja, numa nação, amém? Primeiro nós precisamos vencer as nossas guerras, as nossas batalhas. Por isso que você precisa identificar hoje o que está acontecendo na sua vida, qual é a batalha que precisa ser vencida. Então você vai vencer isso como? Estrategicamente, orando, jejuando, fechando as portas, fazendo um exame, sabendo, identificando aonde foi que o inimigo entrou, quais são as bases legais, guerreando, combatendo o bom combate, amém? Nós precisamos enfrentar as trevas, nós precisamos combater o inimigo, a gente só vai ter vitória, querido, amém? Quando nós nos colocarmos na linha de frente, quando nós assumirmos a nossa responsabilidade. Não espere que outros venham vencer a sua guerra. Você precisa assumir a responsabilidade. O mundo espiritual, ele é interligado. Quando você se posiciona, quando você assume a sua responsabilidade, eu vou guerrear, eu vou batalhar. Sabe o que acontece? Aquilo que está interferindo na sua família, na sua linhagem geracional, começa a ser enfraquecido, porque o mundo espiritual, ele está interligado. Por isso que é muito comum, quando uma pessoa se posiciona na família, uma pessoa, ela sai do império das trevas, ela vem para a maravilhosa luz, e ela começa a buscar a luz de Cristo, ela começa a se posicionar no campo de batalha, ela começa a guerrear, amém, contra essas forças opositoras das trevas. O que vai acontecer? Outras pessoas da família começam a se converter. Por quê? Porque as forças espirituais, elas são interligadas, e nesse momento aqueles demônios, eles começam a ser enfraquecidos, né? Os espíritos familiares que estão atuando na sua linhagem geracional, pelo seu posicionamento, eles começam a ser enfraquecidos. Então os olhos começam a ser abertos, começa a existir um nível de quebrantamento maior, mas tudo depende de você, amém? Tudo depende de você, do seu posicionamento. Então assuma hoje a sua responsabilidade no campo de batalha. Amém? Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para poder aniquilar todo o poder das trevas. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos para alcançar a nossa libertação. Sim, queridos, porque Jesus Cristo fez uma obra perfeita e completa na cruz do Calvário. Então tudo que nós precisamos está nele, vem dele, está à nossa disposição. Amém? Agora vamos lá, eu sempre falo isso, né? A gente costumava cantar há algum tempo atrás, era muito comum na nossa igreja, ficou muito famosa aquela musiquinha, né? Debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, debaixo dos meus pés, Satanás debaixo dos meus pés, não é assim? Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Sim, nós temos essa autoridade para entrar, para saquear o inferno, para arrombar as portas do inferno. Mas presta atenção, não é de qualquer maneira que você entra nesse lugar. Não é de qualquer forma que você entra nesse lugar. Você precisa passar por um processo de santificação. Deus promete para Josué a conquistar Jericó, derrubar aquelas muralhas, a derrotar aqueles gigantes que estavam lá, para que eles pudessem tomar posse da promessa da terra que mana leite e mel. Então Josué chama o povo e diz: olha, santificai-vos, porque há
amanhã o Senhor fará maravilha em nosso meio. Você quer que Deus faça maravilha na sua vida? Você quer que Deus opere em meio a esta guerra? Você precisa se santificar. Gente, o que é a santificação? É o processo de libertação espiritual. O que é um processo de libertação espiritual? É o processo a qual cada cristão, ele vai investigar a sua vida espiritual e ele vai identificar os elos, as alianças, os pactos, os acordos que foram feitos. Eu sempre costumo dizer o seguinte: um casal, ele começa a passar por um processo de separação quando um abre a boca e diz assim: eu quero me separar de você, não tô aguentando mais você. Quando ele diz isso, o que ele tá fazendo, gente? Ele está declarando, Narabashou, a nossa palavra tem poder. Ele está dando um respaldo para as trevas. Ele está assinando o seu divórcio espiritualmente. Porque as palavras são acordos, são alianças. Ah, pastora, eu nunca fui da macumba, eu nunca fui do candomblé, tá? Mas quantos acordos você fez através das palavras que foram liberadas na sua boca? Quantos acordos que a sua linhagem geracional fez? Mas, pastor, o que eu tenho a ver com isso? Tem tudo. Deus é Deus geracional, é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então você precisa remir, você precisa orar, você precisa se prostrar, se arrepender, confessar esses pecados. Então, a gente vence a batalha espiritual, a gente se levanta em autoridade. Amém? Quando a gente se sujeita à palavra de Deus, quando a gente obedece ao Senhor e quando a gente passa por esse processo de libertação, de santificação. Então, nós precisamos nos santificar. Deus está recrutando um poderoso exército. Muitos, eles começam bem no campo de batalha espiritual. Eu conheço muitas pessoas que entraram, começaram a trabalhar com batalha espiritual e depois retrocederam. Muitos começaram a guerrear pela sua família, desistiram. Ah, pastora, cansei. Aí elas dizem assim, quando a gente vai perguntar por alguém que um dia pediu ajuda de oração, a gente fala: e aí, como é que tá agora o seu cônjuge? Como é que tá o seu filho? Entreguei na mão do Senhor. Tá na mão de Deus. E eu gosto quando eu ouço isso, porque eu entendo que essa pessoa, ela desistiu de guerrear, ela desistiu de batalhar. Eu entreguei, ou seja, não tô nem acreditando que Deus vai fazer. Queridos, nós temos que combater o bom combate. O que tá faltando? São armas espirituais. O que está faltando? Santificação. O que está faltando? Um processo de libertação. O mundo espiritual é real. Deus está recrutando um poderoso exército. Narabashou e Narai. Nós precisamos começar a carreira e encerrar essa carreira. Meu Deus, glorificando o nome do Senhor. Renarabashou e Naramanai. Então o que você precisa? Se preparar para a guerra. Se preparar para a guerra. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Ou seja, é uma maldição que vai entrando. Amém? Então nós precisamos, querido, conhecer, nós precisamos nos preparar. Toda batalha perdida é sinal de guerreiros espirituais desqualificados e despreparados. Porque se o Senhor é o meu general de guerra e Ele vai na minha frente, com Ele não tem batalha perdida. Agora é claro, gente, tem batalhas que podem durar um dia, tem batalhas que podem durar anos. Existem territórios que o inimigo conseguiu avançar, conseguiu conquistar, que ele conseguiu de alguma forma, ganhar força. Então agora você precisa quebrar esse poderio e Deus vai dar estratégia, vai dar direcionamento. Mas o que você precisa entender é que o Senhor, Ele é o general de guerra, que Ele não perde a batalha, e você precisa o quê? Se equipar e se preparar para a batalha. Amém? E é por causa disso que eu estou aqui para cumprir minha missão de segunda a sexta, ao meio-dia, na hora do valente. Mas eu quero convidar você que está aqui para que você possa dar mais um passo. Você que está aqui, que você entende, pastora, passando por uma batalha. Eu preciso me equipar, eu preciso aprender sobre o mundo espiritual. Eu não sei por onde começar, eu não sei o que fazer. Eu quero convidar você a vir para a comunidade
Comunidade dos Valentes. Hoje, na Comunidade dos Valentes, eu vou estar ensinando sobre o olho mau. Você vai aprender tudo sobre olho mau, inveja, superstições, como que isso interfere na nossa vida espiritual. Vai ser uma aula poderosa, com impartição de poder, com oração, com renúncia. Vai ser poderoso demais, gente. E o propósito do meu coração é levantar um exército de guerreiros, de valentes espirituais. Então, por causa disso, gente, nós estamos dentro de uma campanha, a campanha do Exército de Valentes, amém? E eu vou estar entregando um link para você que ainda não faz parte da Comunidade dos Valentes, você que me acompanha aqui na Hora do Valente, mas ainda não veio para a Comunidade dos Valentes. Eu quero te dar um link hoje aqui especial, amém? Exclusivo para você que me acompanha aqui. Eu não anuncio isso nas redes sociais, eu só anuncio para você que me acompanha aqui na Hora do Valente, tá bom? Então, a Comunidade dos Valentes, o valor normal da assinatura, do plano de assinatura é R$497. Isso dá R$47,90 mensal. Mas se você entrar hoje para a Comunidade dos Valentes, você vai poder acessar agora, que eu vou entregar para você e liberar para você um link exclusivo para você entrar com uma assinatura de R$14,90 mensal. Gente, isso é o valor praticamente para cobrir as custas, amém? Da plataforma, amém? Custas operacionais. Então nós estamos fazendo isso para que um grande exército de valente ele seja levantado. Então o que é a Comunidade dos Valentes? Nós vamos estar toda segunda-feira às 20 horas ao vivo, nos reunindo. Toda segunda-feira eu tenho conteúdo, amém? Profundo, gente, coisas que muitas vezes não dá para falar aqui na live, amém? Mas lá na comunidade, né, que é um grupo exclusivo, que tá ali me acompanhando, que já ali uma maturidade espiritual para ouvir determinadas coisas. Ali eu entrego um conteúdo profundo, amém? Tem impartição de poder, tem oração, amém? Além disso, você tem um arsenal à sua disposição. Por quê? Porque todo o conteúdo de todas as outras aulas da Comunidade dos Valentes estão disponíveis lá para você. Então, você tem ali, né, muito conteúdo. Você quer aprender sobre... hoje eu quero aprender sobre maldição. Você vai lá, digita lá, tá lá disponível para você. Você vai aprender sobre maldição. Eu quero aprender sobre sonhos e visões. Você vai abrir lá e vai ter lá uma aula lá sobre sonhos e visões. Então, enfim, tem lá muito conteúdo relevante para abençoar a sua vida. Como é que você vai fazer? Você vai colocar aí "eu quero" agora no chat. Se você colocar "eu quero", você recebe agora, amém? Esse link exclusivo, tá bom? Exclusivo para você entrar para a Comunidade dos Valentes. Quem é que faz parte aí da Comunidade dos Valentes? Quem é que já faz parte? Quero que você compartilhe aqui, pastor, eu faço parte, amém? E tem sido uma bênção de Deus para minha vida. Quem é que já faz parte da Comunidade dos Valentes? Hoje eu vou estar ensinando sobre olho mau. Vai ser poderoso demais, amém? Vai ser um campo de visão seu, vai abrir. Você vai receber chaves estratégicas aí poderosas para você romper espiritualmente com várias atuações e domínio das trevas, tá bom? Gente, eu quero ouvir vocês aqui um pouquinho, amém? Mas eu quero muito ver quem é que vai estar comigo na Comunidade dos Valentes. Então coloca aí, gente, "eu quero", só coloca isso, "eu quero", amém? Porque aí você já vai receber o link no seu direct para você vir hoje para a Comunidade dos Valentes, amém? Com esse link especial para que você possa aí estar entrando, tá? Pastor, eu entrei esse mês, acessei a Comunidade dos Valentes, mês que vem eu não quero. Tudo bem, não tem problema, gente, tá bom? Você não é obrigado, tá bom? Você renova todo mês. Se você no próximo mês não quiser, tudo bem, mas é impossível você entrar e tá participando desse maná, amém? Eu declaro em nome de Jesus que você vai receber a cada semana uma nova medida de unção, de autoridade, conhecimento, e você vai crescer, amém? Vai romper para a glória do Senhor Jesus, amém? Joseli, boa tarde, querida, Deus te abençoe. Você que tá chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Você está na Hora do Valente. Eu sou a pastora Valéria Fernandes, mentora libertadora. Minha missão é essa, ajudar você a romper espiritualmente. Boa tarde, Márcio, Deus te abençoe. Glória a Deus.
Fabiana, ore por mim, estou vivendo dias de esterilidade. Vou estar orando no final, Fabiana, fica aqui comigo, venha para a comunidade dos valentes, você vai receber chaves espirituais, amém? Para que você possa romper espiritualmente, vai ser poderoso demais, gente, amém? Aproveita essa oportunidade. Pastora Viviane, sim, vamos reagir, minha pastora linda, vamos guerrear. Glória a Deus, aleluia. Oh, narabacai, oh, enarabachou, enaramanalabachê, minarai. Deus Todo-Poderoso, graça e paz, Júnior, Deus te abençoe. Como sempre, a senhora trazendo uma grande palavra, abençoada por Deus, com muita eloquência e dedicação. Amém, meu filho. Deus abençoe sua vida. Fico feliz de ver você aqui, recebendo da parte de Deus. Pastora, como eles agem nos animais? Gente, os demônios, eles são espíritos, eles procuram um corpo para habitar, tá bom? O nosso corpo, ele é uma casa espiritual, ele foi feito para habitação. Nós somos um espírito que possuímos uma alma que habita em um corpo, ok? Então, o corpo, ele é para ser habitável. Então, os demônios, por exemplo, se um demônio ele foi invocado, vamos lá, alguém fez uma obra de macumbaria para você, ou você está sofrendo um olho grande, uma inveja, que ela tem o mesmo resultado e o mesmo efeito de uma feitiçaria, de um encantamento. Eu vou estar ensinando hoje sobre isso lá na comunidade dos valentes, tá bom? Então você que vai vir para a comunidade dos valentes, você já vai aprender sobre isso hoje. E aí o que acontece? Só que você tá blindado, não existe nenhuma base legal na sua vida, não existe nenhuma brecha na sua vida, né? Existe uma blindagem espiritual, existe sangue do cordeiro nos seus umbrais, então o demônio não pode te tocar, mas você, porventura, não consagrou tudo aquilo que você tem, você não consagrou seu animalzinho, você não ungiu ele, você não trouxe uma blindagem, então pode acontecer desse demônio, ele vir entrar na vida do animal, e esse animal ficar enfermo, ficar doente, virar óbito, ou então os demônios, eles podem entrar num animal para poder olhar pelo animal, caminhar pelo animal, e tá ali trazendo um nível de opressão maligna também, tá bom? Então isso é muito comum, tá? Acontecer. A paz, minha filha Carla, Deus te abençoe, feliz de ver você aqui. Ele é muito estratégico e age sorrateiramente, isso aí mesmo. Ele age de uma maneira muito sutil, né? Ele é astuto, isso mesmo. Mas o nosso Deus amado é extremamente especialista em desfazer tudo que o inimigo tenta contra nós. É isso aí, Júnior. Glória a Deus. Amém, pastora? Eu vi hoje espiritualmente vários vidros, tipos de garrafa, e dentro delas saíam demônios, novos demônios. Precisamos nos levantar o exército de Cristo, sim. É uma atuação, né? Deus, aí você tem que discernir, né, Carla? Pede discernimento ao Senhor. Esses demônios estão se levantando como? Estão se levantando dentro de uma esfera territorial, dentro da sua nação, dentro da sua casa, na sua linhagem geracional. Precisamos combater o bom combate. Amém? Meu amigo Wallace, pastor Wallace, homem ungido, abençoado, que alegria ter você aqui, amém? Glória a Deus, amo sua vida, homem ungido, abençoado por Deus, amém? Pois vocês seguem lá o Wallace, ele é uma bênção, amém? Te chamar aqui para você abençoar o povo, tá bom? Daqui a pouquinho, peraí. Glória a Deus, é desse jeito, amém, glória a Deus. Precisamos jejuar e pedir discernimento espiritual ao nosso Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Exército de Cristo precisa se levantar, sim, com certeza, com certeza. Tá cheia a igreja que trabalha com isso, é verdade. Muitas igrejas abrindo as portas, né, para muitos níveis de contaminação espiritual. Misericórdia, Senhor, dos cristãos que não têm conhecimento e discernimento espiritual, né?
Pastora, eu vi uma cristã com uma blusa com o símbolo do filtro dos sonhos, misericórdia, sangue de Jesus. É falta de conhecimento, né, gente? Muita falta. Às vezes a pessoa, porque os símbolos falam, né? E a pessoa não tem conhecimento que aquele símbolo está falando, mas está trazendo uma interferência ali espiritual na vida dela. Então muitos cristãos, sim, Carla, precisam do conhecimento sobre o mundo espiritual. Amém? Exatamente isso, estou vivendo isso, pastora, tem sido muito lindo. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Mesmo que o inimigo tente mostrar que não está acontecendo no físico, o Senhor tem me mostrado o que ele está agindo. Sim, aleluia, vale a pena, amém, glória a Deus. Tem que estar com os pés santificados. Isso aí, pastorinha, glória a Deus. Esse processo de libertação precisa de mentoria. Lani, você precisa de Jesus, amém? Você precisa de Jesus, querida. Jesus é suficiente para nós, o Espírito Santo de Deus, amém? Em Cristo Jesus nós podemos todas as coisas. Mas olha só, Deus deu a igreja, amém? Deus deu líderes, Deus nos deu os pastores. Esse é o poder da igreja. Sim, em muitos momentos nós vamos precisar de ajuda, tá bom? Quem precisa de ajuda espiritual? Quem precisa passar por um mapeamento espiritual, por um check-up espiritual, por um processo de investigação espiritual? Gente, pessoas que tiveram envolvimento no ocultismo, na feitiçaria, ou que foram muito envolvidas na idolatria, tiveram altares em casa, né? Participaram de procissões, fizeram promessas, tá bom? Que tiveram vínculos espirituais com as trevas, ou que tiveram envolvimentos muito, muito profundo com a imoralidade sexual, né? Que tiveram aprisionadas na drogadição, fizeram parte do tráfico, das drogas. Então essas pessoas, elas precisam sim de ajuda espiritual. Por quê? Porque o nível de opressão é muito grande e ela não vai conseguir fazer a autolibertação sozinha. A autolibertação é eficaz para aqueles que já romperam espiritualmente ou que não tem essa demanda toda espiritual sobre a vida dela, tá bom? Então por isso que é muito importante sim a ajuda da igreja local, de ministérios que atuem e trabalhem na área da libertação espiritual, para que você possa ser ajudado espiritualmente, amém? Então é isso aí, nós temos que pagar um preço, né? Na oração, no jejum, amém? Sim, a mentoria é o caminho que você vai fazer para alcançar o caminho. Isso aí, pastor, amém? Então, assim, hoje nós temos a mentoria check-up espiritual e temos a mentoria escola de profeta. O que é a mentoria escola de profeta? É uma mentoria para aqueles que desejam desenvolver a sua espiritualidade, ativar os seus dons espirituais, amém? Compreender o seu chamado, o seu plano, amém? O plano que o Senhor, ele tem, né? Que é perfeito para a vida de cada um, amém? Para que você possa entrar em convergência nesse lugar a qual Deus preparou para você, para que você possa alcançar a realização sua, amém? Se sentir realizado, completo, porque isso depende de você estar no centro da vontade de Deus. E nós temos a mentoria check-up espiritual. Por que essas mentorias? Justamente para isso, tá bom? Quando, por exemplo, poxa, pastora, eu não tenho esse apoio na minha igreja, eu não tenho esse apoio na minha igreja local, eu nunca nem ouvi falar isso na minha igreja local, não tem pessoas que possam me ajudar espiritualmente, então eu tô aqui para ajudar a você, tá bom? Então, na mentoria check-up espiritual, você vai passar por um processo minucioso de investigação espiritual, a fim de que você possa identificar qual é a verdadeira raiz do seu problema, amém? E você passar por uma libertação espiritual, amém? Então a mentoria, ela vai fazer isso, vai te proporcionar isso, tá bom? A mentoria, ela pode ser feita em grupo ou individual. Hoje, tanto a mentoria em grupo da Escola de Profeta, quanto a mentoria em grupo do check-up espiritual estão fechadas, tá bom? Então, mas eu tô sempre comunicando aqui quando vai abrir novas vagas. Você pode colocar o seu nome e ficar numa fila de espera, tem bastante gente já aguardando aí a abertura do check-up espiritual em grupo, ou tentar uma vaga na mentoria individual. Aí você me chama no direct que eu vou dar um formulário de aplicação para que você possa concorrer a uma vaga, tá bom, gente? Porque minha agenda é bem apertada e aí tem que realmente concorrer para saber se vou ter essa disponibilidade para atender individualmente, tá bom?
Todos nós, verdade, meu pastor lindo, todos nós precisamos ser tratados e curados. Pastor, tu tá disponível aí? Eu queria ouvir, eu queria que você compartilhasse aqui, desse o teu testemunho, compartilhasse. Sabe por quê? Porque existe um tabu muito grande, porque às vezes tem pessoas que acham que porque são pastores, porque são líderes, porque são mestres, e você é isso, né? Você é um profeta, você é um pastor, você é um homem que tem sido usado por Deus para trazer tanto alinhamento no corpo, para trazer cura e restauração. Mas você, como eu também, identifiquei um dia na minha vida que eu precisava de ajuda e eu busquei ajuda espiritual para minha restauração espiritual. Então eu queria que você tem esse tempinho aí, se tivesse, conta aqui. Amém? Conta aqui como é que foi isso, né? Esse seu processo de restauração, como que você se abriu para isso e como que é importante você se abrir, né? Todo crente. Libertação é para crente. Quem precisa de restauração somos nós, amém? O ímpio precisa de salvação, mas o crente de restauração. Então, se você estiver disponível, você fala aí para mim, tá bom? Que eu te coloco aqui. Estarei lá e não perco por nada. Amém. Pastora Vivi, te espero mais tarde. Eu também estarei lá, se Deus permitir. Amém, Keila, em nome de Jesus. Eliane botou, eu quero. Amém, Eliane, mais tarde eu te vejo lá. Dailene, eu quero. Mais tarde eu te vejo lá, em nome de Jesus. Timol, eu faço parte. Glória a Deus. Glória a Deus. Elaine, né? Eu faço parte. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, eu faço, pastora Viviane, Débora, eu quero, amém, Carla, eu quero, glória a Deus. Então, gente, em nome de Jesus, faça a sua inscrição agora mesmo, de terminar essa live aqui, já faz a sua inscrição, amém, para que à noite você esteja comigo, tá bom? Em nome de Jesus, Pedro, eu quero, né? Maria, eu quero. Glória a Deus, Keila, eu já faço parte. Gaudi, eu quero. Glória a Deus, é bênção. Chuvas de conhecimento, Keila. Obrigada, Keila, por edificar, amém, a vida dos seus irmãos. Letícia, eu quero. Ernesto, eu quero. Eita, glória. Glória a Deus. Muitas pessoas, amém, que eu vou ver, amém. Tatiana, você coloca aí, eu quero, você vai receber um link exclusivo, tá bom? A comunidade dos valentes é R$497 a assinatura anual, R$47,90 por mês. Mas se você colocar agora, eu quero, amém? A gente tá dentro de uma campanha para levantar guerreiros espirituais, levantar um grande exército valente de Deus. Você vai entrar com esse link especial, com uma assinatura de R$14,90, amém? É um valor simbólico para que você possa pagar aí as custas operacionais, tá bom? Profundo, só conhecimento de relevância, amém, pastora. A paz, estou na escola de profeta e estou buscando por mais discernimento da parte do Senhor. Glória a Deus, Dailane. Seu discernimento só vai crescer e aumentar cada vez mais, amém? Continue ali, fazendo cada exercício prático, amém, cada módulo. Você vai viver um tempo de muito rompimento e ruptura de Deus na sua vida. Que bom ter você aqui, amém? Vamos orar e Deus vai agir, sim, vai ser poderoso demais, amém? Feliz demais em tudo que o Senhor tem me presenteado através da sua vida, amém, Dailane? Que coisa linda, obrigada, querida, gratidão, gente, é uma chave tão poderosa que abre as comportas dos céus, quando a gente é grato, quando a gente agradece o Senhor, meu Deus, traz milagres, eu glorifico a Deus, amém? Pela sua vida, tá bom? Deus te abençoe, querida, em nome de Jesus. Isso aí, Carlinha, protegendo e blindando toda a sua casa, paz do Senhor. Quando a pessoa fez uma macumbaria, feitiçaria há muitos anos, isso pode acompanhar as pessoas ou isso se desfaz com o tempo? Não, gente. Macumbaria nunca se desfaz com o tempo. O tempo não apaga a macumbaria. O tempo não apaga feridas emocionais. Não, isso tem que ser resolvido. Amém? Preste atenção, gente. A gente precisa entender que o mundo espiritual, a dimensão do mundo espiritual é uma dimensão diferente da natural. Quando a gente trata das coisas terrenas, a gente está tratando na linha natural, né? Que é o cromos, que a gente tem passado, presente e futuro, tá bom? Mas
Quando a gente fala de coisas espirituais, nós estamos falando do Kairos. Nós estamos falando de uma linha eterna. Amém? Então, aquilo que aconteceu há 10, 20 anos atrás está repercutindo hoje, porque Deus, ele é eterno. Então, por isso que lá em Apocalipse vai dizer assim, lembra-te da onde caíste. Nós precisamos ir lá e nós precisamos quebrar. Se você fez um elo, esse elo precisa ser quebrado. Amém? Ele precisa ser desfeito espiritualmente, tá bom? Pastora, dores no corpo depois de uma operação, passar mal. O que é isso, gente? Tá, nós somos espírito, alma e corpo. Se você passou por uma cirurgia... Não. Ah, tá. Não, desculpa, eu li errado. Entendi completamente errado. Vamos lá. Dores no corpo depois de uma oração ou passar mal. O que é isso? Isso é uma retaliação espiritual, tá bom? Por que a retaliação espiritual acontece? Por causa de uma base legal, tá, gente? Uma coisa é você sentir aquilo que está acontecendo, a gente chama de oração por identificação. Eu oro por alguém, eu sinto aquela dor que aquela pessoa está sentindo, mas eu só sinto ali no momento da oração, para identificar aquela dor, e é uma palavra de conhecimento, né, que está sendo liberado. O dom ali de atuação é a palavra de conhecimento. Deus está revelando, né, através dos seus sentidos espirituais, e aí você vai estar orando para que aquela pessoa seja curada, tá bom? Então Deus está mostrando aquilo só para que você possa se identificar com aquilo que está acontecendo na vida da pessoa, tá? Agora, se você ora e depois da oração você passa mal, isso é porque tá vindo uma retaliação espiritual. Você colidiu com as trevas, você colidiu com aquelas forças opositoras que estavam sobre a vida daquela pessoa, e aí o que aconteceu? Aquele demônio, ele está agora retaliando você, mas a retaliação só acontece porque tem uma base legal na vida da pessoa que orou. Então, Juliana, se isso aconteceu na sua vida, você precisa passar por uma investigação espiritual, um check-up espiritual, para descobrir quais são as bases legais que o inimigo está encontrando na sua vida, tá bom? Sou intercessora, vejo vulto preto, isso significa que é demônio? Sim, Ana, vultos pretos normalmente são demônios, tá bom? Mas você precisa, como intercessora, buscar no Senhor o discernimento espiritual, tá bom? Discernimento. E se programa para futuramente você vir para a escola de profeta, porque se você é uma intercessora, você precisa desenvolver a sua espiritualidade, tá bom? É muito importante isso, tá? Então, você tá tendo uma visão espiritual que tá ativa em você, que é da visão espiritual. Você precisa desenvolver isso. Amém, pastora? Você é uma resposta de oração para minha vida. Amém. Glória a Deus, Elaine. Eu obtive muito conhecimento e ainda tenho muito que aprender, mas dou glória a Deus depois por conhecer a senhora pastora. Amém, Elaine, Deus te abençoe. Obrigada por você testificar e compartilhar, amém, aquilo que você está vivendo. Que maravilha, gente. Quando oramos por alguém e a dor da pessoa passa. Eu já respondi, né? Acabei de responder, tá bom? É uma oração por identificação. Obrigada, pastora, pela resposta. Abriu os meus olhos. Glória a Deus. Pois fizeram a feitiçaria para destruir a vida da minha família em todos os sentidos, desde a prosperidade até o término do meu casamento. Então, olha aqui, Lucélia, você precisa vir para o check-up espiritual, tá bom? Porque aí eu vou te acompanhar de perto. E aí a gente vai conseguir identificar quais foram todas essas bases. Você vai estar passando por um processo minucioso de libertação espiritual, porque você tem que quebrar vínculo, quebrar aliança, você tem que romper com esses domínios, tá bom? Você tem que quebrar esses altares, tem que levantar altares remidores, tá bom? Tem que renegar, tem que renunciar e tem que usar a autoridade espiritual para ordenar que esses espíritos familiares eles batam em retirada, tá bom? Então venha para o check-up espiritual, tá bom? No próximo mês agora nós vamos abrir turma para o check-up espiritual, tá bom? E aí eu quero muito te ver lá, tá? Vamos lá. O Narabacai, o Inarabachou, Inaramanalabachou, Inaramanarai. Amém, queridos? Então eu quero orar por você. Eu vou orar por tua vida. Amém? E declarar as bênçãos do Senhor sobre você. Essa live já tomou um tempo aí, bastante, né? Já tem 1 hora de live, gente. Amém? Ô, glória. Então, gente, vamos lá. Eu quero muito ver você. Amém?
na comunidade dos valentes, tá bom? Quero ver você se aprofundar. Então não perca essa oportunidade não, gente. Amém? Não perca essa oportunidade. Coloca aí eu quero e vem estar comigo hoje na comunidade dos valentes. Vai ser poderoso demais, tá bom? Feche seus olhos, quero orar por você. Oh, narabacai, oh, enalabachou, enaramanalabaxê, minarai. Senhor, em nome de Jesus, eu me coloco agora, ó Deus amado, na fenda da rocha. Eu me levanto como autoridade espiritual. Remenequei, oh, enarabachou, para combater o bom combate. Remenequei, ou enarabachou, enaramanalabaxei. Eu me coloco nas regiões celestiais com Cristo Jesus, com todos os principados, potestades, hostes espirituais da maldade debaixo dos meus pés. Eu amarro o valente nesta tarde, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu me posiciono agora, eu me levanto agora como ministra do Evangelho de Deus, como embaixadora, como autoridade constituída pelos céus aqui na terra. Em nome de Jesus, aonde a minha voz chegar, em nome de Jesus, eu declaro agora o governo, a regência, o domínio, o poder do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ordeno agora, em nome de Jesus, que toda ativação, em nome de Jesus, de espíritos demoníacos, que toda influência de espíritos demoníacos, que toda ação, de principados, potestades, hostes espirituais da maldade, caiam por terra agora, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, olha agora para esse soldado, Senhor, que precisa ser equipado, precisa ser levantado, precisa, Senhor, ser restaurado. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço agora que tu venhas liberar os teus anjos, ó Deus amado, munindo, preparando, equipando, trazendo unguento, trazendo cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu declaro cura, eu declaro renovo, de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toca, Espírito Santo, toca agora. Eu declaro agora, em nome de Jesus, exército, se levante. Ouve a voz do teu Senhor, ouvidos escutem, olhos vejam. Levante-se agora, levante-se agora, levante-se agora, na força do Senhor. Levante-se agora. Levante-se, levante-se, levante-se. Erga-se agora. Em nome de Jesus, todo espírito de desencorajamento, todo espírito de fraqueza, todo espírito de apatia, todo espírito de prostração, dobre-se e curve-se agora diante daquele que é, do que era, do que há de vir, do Todo-Poderoso. Eu vou dar uma voz de comando e você vai sair no nome do nome que está sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Eu dou uma voz de comando agora, em nome de Jesus. Todo espírito de prostração, todo espírito de paralisia, todo espírito de estagnação, em nome de Jesus, você vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai levantar as suas mãos aos céus. E você vai glorificar ao Senhor. E eu declaro que em nome de Jesus, toda opressão maligna vai cair por terra, em nome de Jesus, na sua vida. E você vai receber um renovo, um toque, uma unção, o fogo de Deus sobre a tua vida, que te colocará de pé, em nome de Jesus. 1, 2, 3, em nome de Jesus, em nome de Jesus, está amarrado em nome de Jesus, toda oposição, todo espírito contrário, toda estagnação espiritual, toda fraqueza espiritual, toda paralisia espiritual, em nome de Jesus, sai!
Eu declaro fogo, 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 fogo. Renovo, renovo, renovo. Seja agora tocado, seja tocado, seja tocado. Recebe força, 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 força. Levanta-te, levanta-te, levanta-te e resplandeça, porque vem nascendo a glória do Senhor sobre ti. Eu declaro a força, eu declaro a graça, em nome de Jesus, para você se levantar, em nome de Jesus. Aqueles que não estavam conseguindo se levantar, aqueles que não estavam conseguindo, em nome de Jesus, levanta-te, levanta-te, erga-te agora para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia. Oh, shekatarabashou enaramanai. Você sentiu a graça de Deus? Você sentiu o renovo de Deus na sua vida? Você sentiu o poder do Espírito Santo de Deus tocando você aí? Então coloca aí no chat, fala: eu recebi, pastor, eu senti fogo de Deus, eu senti renovo, eu senti a graça, eu senti a opressão sair. Amém? Coloca aí, eu quero me alegrar com você, com a sua vida. Amém? Nelly colocou glória a Deus. Renata, amém. Eliane, amém. Aleluia. Nath, tomo posse, eu fui liberta de toda estagnação na minha vida, amém. Leni, aleluia. Nath, recebi, glória a Deus, aleluia, amém. Então compartilha aqui, irmãos. Bênção, Karina, glória a Deus. Karina, é bênção mesmo, Deus tem isso para nós, amém. Ernesto, recebi. Jaciel, eu tomo posse, glória a Deus, aleluia. Elaine, eu recebi a graça de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Pastora Viviane, sentiu fogo, oh, aleluia, glória a Deus, aleluia. Márcio, amém, glória a Deus. Oh, narabacaio, narabachou, naramanalabachou, narai. Amém, queridos, aleluia. Louvado seja Deus. Carla, eita glória. Amém, glória a Jesus, amém? Então, queridos, nós temos um encontro marcado hoje às 20 horas na Comunidade dos Valentes. Essa aula é uma aula exclusiva que acontece toda segunda-feira ao vivo, amém? É numa sala fechada do Zoom. Ali eu falo com você, eu oro com você, amém? Vai ser poderoso demais. E se você quer vir para a Comunidade dos Valentes, você ainda não escreveu eu quero, bote aí eu quero, para que você venha estar comigo hoje às 20 horas na Comunidade dos Valentes. Hoje vou estar falando sobre olho mal, vai ser poderoso demais. Você vai ver quais são os efeitos do olho mal, da inveja, da superstição, amém? Os efeitos devastadores, como se posicionar, como remover, amém? Como se blindar espiritualmente. Vai ser poderoso, você não pode perder essa aula, vai ser tremenda. Esse conteúdo te abençoou? Oh, narabachou e naramanai, foi poderoso que você aprendeu? Então, em nome de Jesus, compartilhe agora com pelo menos mais 5 pessoas, entregue, distribui para que mais pessoas sejam alcançadas através desse conteúdo, tá bom? Deus te abençoe, valente de Deus!